Thaís, você me ouve? Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Bom, eu vou dar mais um minutinho para a galera ir chegando aí. E apresentando vocês, eu sou Thaís, sou do Mais Nós, Movimento de Educação Popular. A gente trabalha com pré-vestibular e reforço escolar, mas em tempos de isolamento social, a gente tem preparado essas aulas para a gente seguir juntos, né? Estar em casa com vocês também. Me digam aí se vocês estão me ouvindo. Está legal? Boa noite. Beleza, Cristina. A aula de hoje é sobre teatro do oprimido e teatro popular. A gente vai passar um pouco sobre a história do teatro popular no Brasil, para a gente pensar hoje também. Como é que é fazer arte em tempos de barbárie, né? Para isso, a gente vai conversar também com o Daniel Nadai. Nós somos da Escola de Teatro Popular, que no momento está com as atividades suspensas também, mas a gente é parceiro do Mais Nós e estamos juntos. Eu e o Nadai, a gente também dá aula pelo Mais Nós, em Caxias. Inclusive, se tem gente de Caxias aí já, estou morrendo de saudades. E eu vou passar a palavra para o meu amigo, que vai abrir essa aula, Daniel Nadai. Boa noite, Dani. Boa noite, Thaís. Bom, gente, a gente preparou essa aula, né, pensando em dar uma aula sobre cultura. Foi o que nos pediram e foi também tudo que a gente sabe falar. Mas, antes de tudo, a gente dividiu essa aula em duas, né? A primeira parte, que aí eu vou dar, é uma parte mais introdutória. E a segunda parte, que é a parte que a Thaís vai dar, vai ser uma parte um pouco mais sobre o teatro do oprimido em si, sobre algumas experiências de teatro popular no Brasil, em outros locais também do mundo. Eu resolvi fazer uma fala introdutória porque eu acho que conhecimento ele não é conhecimento por si só, não é conhecimento abstrato, né? Para ele valer, inclusive, ele tem que mostrar que ele faz sentido concreto, que ele tem a ver com a realidade que a gente vive. Primeiro, eu queria saber se vocês estão me ouvindo tranquilo.
porque antes o meu som estava meio ruim quando a gente estava testando. Vrá. Tá todo mundo me ouvindo? Show. Bom, então, sobre cultura. Pra gente falar sobre cultura, a gente ficou pensando, cara, cultura fala sobre muita coisa. Cultura pode ser um poema, cultura são as regras sociais, os hábitos sociais, a maneira como a gente cria as nossas formas de socialização, sejam elas boas, sejam elas ruins, como, por exemplo, o racismo é uma cultura, o militarismo que a gente vive hoje na nossa sociedade é uma cultura. E cultura é tudo aquilo também que é, então, resultado do trabalho humano, né? Então, por exemplo, esse computador ou esse telefone que vocês estão usando para me ver também é cultura. Então, se cultura é tanta coisa, a gente resolveu falar só sobre um aspecto, que é a arte. Mas também sobre arte, a gente não queria falar sobre arte em qualquer momento, em qualquer lugar da história. A gente queria falar de arte nos tempos de barbárie, e que são exatamente esses tempos que a gente está vivendo, né? Nesse momento, os artistas e todos aqueles que trabalham com produção artística estão passando por maus bocados. Não sei se todo mundo sabe, mas a maioria de nós, artistas, que trabalham com a arte, vivem de maneira informal, trabalham de maneira informal, assim como boa parte da sociedade, né? Não é algo de fora. Trabalham com contratos temporários, com projetos que também não são permanentes, que surgem de vez em quando, trabalham nas ruas, nos bares, nos restaurantes, nos transportes públicos, agora menos, porque, enfim, é proibido, né? E, assim como boa parte da sociedade, esses artistas, por trabalharem informalmente nesse momento, estão dependendo do auxílio do governo federal, que para muita gente, para a maioria, ainda não saiu. Ou seja, já é meio difícil, nesse momento que a gente vive de pandemia, a gente falar sobre arte, né? Nesse momento em que as condições materiais, elas falam mais alto, elas pesam mais sobre nós, e sobre especialmente aqueles em que um prato de comida, que a realidade imediata se impõe e muitas vezes entra em contradição com a nossa capacidade de criar, que é uma capacidade que exige com que a gente pense para além dessa realidade que está aqui diante dos nossos olhos. E tem alguns, isso aqui é engraçado, tem muita gente que ainda consegue nesse momento fazer arte, e mesmo essas pessoas têm dificuldade, porque justamente as praças, os teatros estão todos proibidos, né? Digamos, não é possível acessá-los. E tem até algumas iniciativas louváveis que a gente vê de pessoas transmitindo, fazendo saraus, transmitindo via link, postando poemas declamados e criados, até apresentando peças a gente tem visto. Mas isso tudo é muito difícil, porque arte é encontro, arte é corpo a corpo, arte é calor, né? É muito mais humano do que talvez essa plataforma seja capaz de ser. E a nossa experiência, inclusive, né, eu faço parte da Escola de Teatro Popular, e na nossa experiência é muito difícil, nesse momento, a gente criar, porque a gente não escreve cenas de um cérebro genial, metafísico, que pensa algo genial e escreve. A gente cria nossas cenas, a gente cria nossas peças a partir da sala de ensaio, que é o improviso, que é o corpo a corpo. Então, mas mesmo assim, apesar disso tudo que eu disse, apesar das condições materiais, apesar da dificuldade de se reunir, ainda assim eu queria falar sobre arte nos tempos de barbárie. Mas eu também eu acho que não vale a gente falar. Bom, primeiro, sem dúvida, eu acho que todo mundo que está me assistindo e todo mundo em geral que está de alguma forma mais presente em casa, ou mesmo que está tendo que lidar com a quarentena ou com a pandemia de alguma maneira, está inserindo mais a arte na sua vida, né?
a gente vê, é impossível viver essa quarentena sem ouvir uma música, sem ler um livro, sem ver uma série, ver um filme. Então, a arte, ela está presente. E o que a gente diz? Por que talvez a gente acesse mais essas coisas agora? E talvez elas sejam até mais fundamentais. Porque a arte, nesse momento, sem dúvida nenhuma, cumpre um papel que é o de ajudar a manter a nossa saúde mental. Isso é muito relevante, isso não é pouco relevante. Né? No momento de caos que a gente vive, manter a nossa saúde mental talvez seja a prioridade. Se não, enfim, com certeza é uma prioridade, mas talvez seja a grande prioridade. E nesse sentido, né, eu faço coro com essa frase. A arte, nesse momento, é fundamental para a gente manter a nossa saúde mental. Seja para quem produz a arte ainda, seja como fonte de renda, porque ainda existe quem agora consegue ganhar dinheiro fazendo arte de alguma maneira, seja mesmo para todo mundo que consome essa arte mercadoria, do qual, inclusive, eu me incluo. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu queria falar que a gente não pode ficar só nesse primeiro tipo de arte. Porque o papel da arte não pode se limitar só a ser divertimento. Ainda que ele seja muito importante, mas ele é insuficiente. Eu fico pensando até quase como um livro de autoajuda, que para muita gente, sério, pode ser importante. Porque a maneira como você lida com seus problemas. Mas um livro de autoajuda, ele necessariamente faz você lidar com seus problemas sem enfrentá-los, mas de certa forma se adaptando. E o que a gente não pode fazer nesse momento é fazer com que a arte seja uma forma da gente aprender a conviver com a pandemia, aprender a conviver com essa relação individualizada, com essa relação de medo. Mas e por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a Escola de Teatro Popular, eu acho que o Mais Nós, a Thaís também que vai falar, a gente defende que a arte é justamente aquilo a partir do qual a gente consegue dar um sentido mais profundo para a realidade que a gente vive, que talvez a gente não consiga dar com tanta profundeza, tanto sentido, através de outras formas, no nosso cotidiano. E dada a realidade, né? Bom, a gente pode ter uns exemplos, só para ilustrar o que eu estou falando, né? Provavelmente muitos de vocês conhecem Dominguinhos, né? Dominguinhos tem uma canção linda chamada Lamento Sertanejo, em que, através dessa canção, ele fala sobre a realidade dos migrantes, na época, eu não sei exatamente quando que ele compõe essa letra, mas na época, sei lá, na década de 60, 70, a quantidade de nordestinos que vinham para o Sudeste era muito grande. Então, o processo de urbanização de São Paulo, do Rio de Janeiro, foi muito intensamente marcado pela presença de pessoas que vieram de vários estados do Nordeste e do Norte. E essa canção, Lamento Sertanejo, eu tenho até ela aqui para mostrar para vocês. Eu tenho ela aqui? Tenho. Ele fala assim: por ser de lá, do sertão lá do Cerrado, lá do interior do mato, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, e quase que não consigo viver na cidade sem ficar contrariado. Eu não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Enfim, vai para além. O que eu quero dizer com isso? E a gente pode ver a maneira como ele interpreta a realidade dele, a maneira como um dos funks mais famosos enfim, da história brasileira, Eu Só Quero Ser Feliz, a maneira como a realidade é interpretada por essas peças de arte, por essas obras de arte, é uma maneira da qual, quando a gente tem contato com isso, às vezes a gente não consegue obter em palavras ou no cotidiano com tanta profundidade que essas pessoas conseguem acessar. E talvez nem elas consigam se expressar com tanta profundidade do que quando estão fazendo a sua arte, criando. Tá, beleza. Estou falando, então, sobre esse segundo tipo de arte. Esse segundo tipo de arte, dado a realidade como ela é agora,
esse segundo tipo de arte, ele tem hoje uma função urgente: contribuir para a gente refletir sobre quais são os limites da nossa realidade, quais são as contradições que estão colocadas. E, assim, contribuir, logicamente, para a superação concreta dessa realidade. É uma realidade que tem seus limites cada vez mais esgarçados. Né? Que realidade é essa? Como é que ela se constitui e como ela nos atravessa no dia a dia? Obviamente pelas suas estruturas, que nos agarram a esse mundo, sejam essas estruturas as estruturas que constituem o capitalismo, que constituem o racismo, o machismo, e todas elas de forma articuladas. Mas o que eu queria... É óbvio que se vocês forem parar para pensar, essa segunda forma que eu estou falando, ela está um pouco comprometida, né, nesse momento de distanciamento social. Mas eu queria dizer para vocês, e é verdade, eu concordo, que essa pandemia ela vai durar menos tempo do que a barbárie. E aí isso é uma notícia boa e uma notícia ruim. Né? Que barbárie é essa? A gente está vivendo um governo fascista, um governo que cada vez mais dá sinais de que a democracia está muito instável, está muito em jogo, e a situação da economia do nosso país, com milhões de desempregados, deve permanecer para além da pandemia, ou seja, a barbárie vai para além da pandemia. A nossa possibilidade de viver outras quarentenas até a gente conseguir uma vacina, ou mesmo outras pandemias, elas são reais. Isso tudo eu não estou dizendo para assustar, estou dizendo porque é real. A gente vive uma situação muito dramática. Mas, e aí que existe vida pós-pandemia, eu posso garantir. O que resta a gente saber é se vai existir vida pós-barbárie. E essa resposta, ela só pode ser dada por todos nós. E na arte, acho que a nossa tarefa daqueles que vão produzir arte pós-pandemia, vai ser aquela de conciliar a necessidade de garantir o pão de cada dia e de lutar contra a barbárie. Ainda que muitas vezes essas duas coisas possam ser meio contraditórias, possam de fato, na realidade, aparecer como contraditórios. A gente pode, inclusive, se inspirar em exemplos da história, para a gente não ficar tão abalado, tão triste. Né? O Machado de Assis era um escritor negro, ele escreveu algumas das suas obras mais primorosas em período de plena escravidão. Ou seja, A Mão e a Luva, O Alienista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, todas elas foram escritas por um homem negro que se tornou, também com essas obras, um dos maiores escritores da história do Brasil. E eu não digo isso de maneira isolada, né? No sentido de a realidade continuou enquanto ele conseguia fazer essas coisas primorosas. Mas na maneira como o que ele escreve também influencia e é crucial para a maneira como a opinião pública, para a maneira como a gente organiza a sociedade e as mudanças que vieram depois. A gente pode falar isso também sobre o Boal, por exemplo, Augusto Boal, que é o criador do Teatro do Oprimido. Boa parte do Teatro do Oprimido é criado quando ele está em exílio, depois da tortura. Peças são criadas a partir da tortura do Boal. Sei lá, Graciliano Ramos, né, um dos maiores escritores também, escreveu uma obra-prima, Memórias do Cárcere, quando ele estava preso, em cárcere. Eu lembro de um pensador que dizia que depois do Holocausto na Alemanha seria impossível falar sobre arte, porque não seria mais possível a sociedade europeia, né, obviamente, falar sobre arte. E aí a gente descobriu que existia um cara, na verdade depois outros caras, que fizeram poesias belíssimas que conseguiram captar a realidade de uma forma muito dura, muito triste e ao mesmo tempo muito verdadeira, sendo um preso de um campo de concentração. Não estou aqui dizendo que... Enfim, eu acho que esses todos são exemplos de que é possível construir arte e também essa arte, de muitas formas, contribuiu para mudar a realidade em que cada um
desses artistas estavam vivendo. Né? Inclusive, a gente pode ver isso hoje, objetivamente, né? Em pleno território conflagrado, né? Não é só lá na Alemanha, no Holocausto, em pleno território conflagrado hoje, no Rio de Janeiro, militarizado, talvez um dos mais militarizados do mundo, a gente vê despontando grupos de teatro, como é o caso no Complexo da Maré, que tem mais de 20 grupos de teatro, bailarinas no Alemão, poetas na Baixada Fluminense, a galera do Cultura Zona Oeste, que também é um coletivo que com muita dificuldade consegue se organizar para produzir arte, para refletir um pouco da tua realidade naquilo, de uma forma um pouco mais profunda, que contribua mais para a gente entender o que a gente está vivendo e transformar também. Bom, para terminar e para passar a palavra para a Thaís. O que é essa arte que eu estou falando e o que ela vai ter que ser? Né? Em primeiro lugar, ela vai ter que ser uma arte que vai ter que se entender para além dela mesma. Ou seja, vai ter que ser uma arte que não vai entender que ela sozinha transforma nada. Até porque nunca foi assim. Ela vai ter que estar articulada e vai ter que estar organizada não só entre si, mas também com pré-vestibulares populares, vai ter que estar articulada com ocupações de moradia, vai ter que estar articulada com as formas de organização territoriais, populares, que existem, que estão também surgindo e que surgirão pós-pandemia, e até mesmo com partidos. Segundo lugar, essa arte vai ter que ser uma arte em que os artistas terão que se entender para além deles mesmos. O que eu quero dizer com isso? O Boal, ele tem uma frase que eu gosto, que no teatro do oprimido, todo mundo pode ser ator, até o ator. Ou seja, a gente vai ter que, enquanto artista, compreender que a gente não é um ser iluminado, e que a arte é uma capacidade humana presente em todos nós, e que a gente vai ter que, sim, deixar de ser guardião de uma coisa nenhuma, porque quando a arte não está presente na realidade, no concreto, ela é coisa nenhuma. A gente vai ter que convencer mais gente de criar, de atuar, de desenhar, de tocar, de escrever, de declamar, para encontrar na própria arte independente a possibilidade de você, enfim, desmecanizar o corpo, de você refletir profundamente, descobrir na relação com o concreto, com a realidade, as múltiplas capacidades que nós temos, que cada um de nós temos, né? Bom, uma arte contra a barbárie, ela não pode ser, então, meramente culinária, ainda que ela seja importante, e ela tem que ser, por isso, também antissistêmica, anticapitalista. E que eu não digo isso, eu digo que essa arte ela tem que ajudar a puxar o freio de mão da história. Porque é sobre isso que a Thaís vai entrar um pouco mais, sobre as experiências que a gente tem em relação ao teatro dessa arte contra a barbárie. É isso, gente. Tentando puxar a linha aqui um pouco no que o Madai já falou, mas antes eu queria pedir para vocês participarem da aula. É muito esquisito, é a primeira vez que eu estou fazendo uma aula ao vivo e é muito estranho não estar vendo vocês. Então, quem tiver perguntas, eu vi que a Elaine já mandou ali uma pergunta, pode ir mandando pergunta durante a aula, que aí no final a gente vai tentar responder elas de uma forma unificada, assim, por temas. Vamos ver o que vai surgindo aí, mas vamos tentar fazer dessa aula uma conversa também. E aí, a partir do que o Madai falou, para que a gente não se deprima e entre numa lógica de irreversível, que as coisas são irreversíveis, é importante que a gente estude um pouco a história da arte popular, do teatro brasileiro, para a gente ver que as coisas são criadas em contextos específicos e muitas vezes caóticos, como o nosso que a gente vive hoje também, né? Caótico, porque ela é caótico. E não sei se é combustível, mas é muito possível, sim, a gente criar. E estudando a história do teatro, a gente vê que, sim, é história de muita resistência, né? E é importante a gente resgatar essa história com os nossos olhos também, para a gente salvar
nossos antepassados e tudo que eles já fizeram das mãos dos dominadores da história, da mão dos vencedores, para que eles contem a história. A gente tem que resgatar e contar a nossa própria história, a partir da nossa perspectiva. E eu retomo muito da história do teatro brasileiro pela história do Augusto Boal, porque eu me aproximei dele muito na minha prática, na minha pesquisa, no meu trabalho. Eu trabalho hoje com um acervo do Augusto Boal, mas a minha tentativa com isso é que a gente, a partir de uma obra, a gente consiga também ver as relações com a história da nossa sociedade, né? E também porque dia 2 de maio, o Boal faleceu, dia 2 de maio de 2009, e é uma forma da gente lembrar e fazer ele vivo, né, hoje. Então, pegando o Boal lá do começo, a gente vê na história dele que as primeiras peças que ele escreveu foram para o Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro foi fundado pelo Abdias do Nascimento, em 1944, e era um teatro bem revolucionário para a época. Ele trazia para o palco as questões do racismo e, pelas palavras do Abdias, uma verdade cultural do Brasil. O palco, o elenco do TEM, do Teatro Experimental do Negro, ele era formado por empregadas domésticas, operários e moradores de favelas que faziam também no TEM curso de alfabetização. Então, eles ensaiavam e, à noite, eles ainda recebiam curso de alfabetização. Algo parecido com o que a gente faz hoje de teatro com educação popular também, né? E uma das atrizes mais importantes do Brasil começou sua carreira no TEM, que foi a Ruth de Souza, mas o TEM teve suas atividades interrompidas em 1968 por perseguição política na época que a ditadura militar se acirrava. E o Abdias, também como Boal, ele foi exilado, mas continuou produzindo, escrevendo, pensando teatro. Continua, né? E outro grupo brasileiro que existiu na época da ditadura, que pensava o Brasil de forma revolucionária, foi o Teatro de Arena. Ele foi mais um grupo que colocou em cena as questões da classe operária, as questões do brasileiro, porque antes disso o Brasil importava muitas peças de fora, dramas franceses, alemão, tragédias gregas, e pouco se falava sobre a realidade brasileira. Então, o TEM e o Teatro de Arena foram experiências nesse sentido. E aí, para homenagear também mais uma pessoa, muitas pessoas passaram pelo Teatro de Arena e ficaram conhecidas por suas peças, por terem escrito muitas peças importantes. E outros atores e atrizes ficaram famosos porque foram para a televisão depois. E aí muita gente nem sabe que eles passaram pelo Arena. Mas, por exemplo, o Flávio Migliaccio, que foi um ator muito conhecido que faleceu há 2 dias atrás, ele foi um ator na Arena que encenou uma peça muito importante que se chama Revolução na América do Sul, do Augusto Boal, que o título nos leva a crer que a peça vai falar sobre uma revolução, né? A esperança de uma revolução. Mas a peça ela desconstrói essa ideia mesmo, criticando a esquerda da época, colocando uma questão prática, que o Zé da Silva tem fome a peça inteira. A revolução não é possível porque o Zé da Silva tem fome. A classe que deve fazer revolução tem outras prioridades, sim, materiais. E quem fez o Zé da Silva foi o Flávio Migliaccio. E ele conta, eu encontrei ele há uns 2 anos, numa oficina que a gente fez de teatro latino-americano. Ele contou como que ele começou a fazer teatro. Que ele, na verdade, ele trabalhava na bilheteria dos teatros. E ele não tinha dinheiro, muitas vezes, para estar dentro do teatro, assistindo às peças. E um dia ele falou, eu quero ser ator, eu posso ser ator. E bateu lá no teatro e falou,
me dá um papel que eu quero atuar. E aí, não sei se não botaram muita fé nele, botaram o Flávio para fazer um defunto. Então, ele passou a peça inteira, calado lá, morto. E esse foi o primeiro papel do Flávio. Depois, ele foi fazer o Zé da Silva, que foi um grande papel de uma grande peça que marca a história do Brasil também. E, inclusive, o Lima Duarte gravou um vídeo, não sei se vocês viram, dizendo que ele e o Flávio fizeram parte do Arena e que, por isso, ele entende, porque eles viveram essa história, que eles sentem o cheiro no ar, né, que é o que a gente chama de barbárie também, isso que a gente está sentindo o cheiro no ar. Alguns participantes do Teatro de Arena perceberam que não bastava que o operário, que a classe dos oprimidos estivesse no palco como protagonista, como personagem, e que eles precisavam assistir às peças. Então, eles começaram a rodar o Brasil, apresentando as peças sobre caminhões. Aí eles foram apresentar num assentamento, e no final da peça, teve uma vez, né, o Boal conta essa história como uma das origens do Teatro do Oprimido, que eles foram apresentar uma peça que terminava, que falava sobre Revolução Armada. E no final, os atores terminavam com fuzis na mão e punho erguido, falando: vamos à revolução, vamos verter nosso sangue pela revolução. Isso num assentamento rural. Aí, um camponês, o Virgílio, acaba a peça, ele vai conversar com o Boal. Aí ele fala: nossa, incrível a peça de vocês. É isso mesmo. É isso que a gente tem que fazer. Eu tenho os fuzis aqui, estou chamando vocês, a gente amanhã vai invadir o latifúndio. Vocês vêm com a gente. A Boal falou: não, você tá... Na verdade, isso é teatro. Esses fuzis que a gente tem aqui são cenário. Eles não atiram de verdade. Aí o Virgílio falou: não tem problema. Eu tenho os fuzis. A gente tem para todo mundo. Vamos lá. A Boal fala: não, sabe o que é? É que a gente é ator. A gente não sabe atirar. Aí o Virgílio fala: então, o sangue que vocês querem verter é o nosso, não o de vocês. E aí, isso puxa para um primeiro princípio que o Boal percebeu, que tem o teatro do oprimido, que não era a classe teatral intelectual de São Paulo que ia rodar o Brasil, dizendo o que cada um, o que o povo tinha que fazer, qual que era a revolução do povo. Que era o próprio povo que tinha que dizer, e através do teatro, o que eles queriam fazer, quais as mudanças que eles querem. E aí o Boal passa ao povo os meios de produção teatral, através de oficinas, enfim. E aí, esse é o primeiro princípio básico do TO. É o povo que vai fazer teatro. Inclusive, lembrando aquela frase que o Nadai já falou aqui: todos podem ser atores, inclusive o ator. Então, todo mundo pode fazer teatro. Não tem essa que existe uma elite que tem talento, que está dentro da sala de teatro, que vai fazer teatro falando alguma coisa para a gente. E aí vem o segundo ponto. A gente também não deve assistir passivamente o teatro. Os espectadores não têm que assistir e aceitar o que está sendo falado. Assim como a gente não tem que assistir a vida acontecendo e aceitar as coisas como elas são. A gente tem que ser ativo no teatro e na vida. Então, com isso, ele cria os espectadores que vão entrar em cena. O centro de gravidade deixa de estar no palco e passa a estar na plateia. Porque a gente tomando distância e assistindo nossa realidade, a gente tem ideias para poder transformá-la também. E aí ele conta uma história também que acontecia assim, o Teatro do Oprimido.
A gente apresentava uma situação de opressão, a peça ia acontecendo, e aí alguém da plateia falava, para, eu quero mudar essa situação. E aí falava para os atores, eu acho que tem que ser assim. E aí os atores iam lá e faziam como alguém da plateia sugeriu. Aí teve uma vez que uma senhora, o tema era agressão doméstica. E aí uma senhora levantou a mão e falou assim, você tem que conversar sério com o seu marido. Aí a atriz ia lá, conversava sério com o marido. Aí, igual, como Coringa falava, e aí? Era isso? Aí a moça da plateia, não, você não entendeu o que eu falei. Eu quero que você tenha uma conversa séria com ele. Aí a atriz conversava de novo num tom mais sério. Aí ela, não, você não está entendendo. A Boal falou assim, já que você não está conseguindo falar, sobe aqui e faz. E aí, assim, a primeira vez, uma pessoa da plateia subiu em cena e modificou a cena ali mesmo. E é assim que acontece o Teatro Fórum hoje. Ele não está mais fechado no palco. A plateia também pode intervir, assim como a gente também pode e deve intervir na sociedade. Então, por isso vem o terceiro princípio, que o teatro do oprimido é um ensaio para a revolução. A gente ensaia em peça umas mudanças e, na vida real, a gente parte para a ação. Então, o teatro ele é um pedaço de um conjunto todo de ações que a gente precisa fazer para poder transformar o que a gente quer na sociedade. Então, a gente não pode achar que falar sobre revolução, sobre mudança social no teatro basta. A gente precisa aliar isso com as nossas práticas, com as nossas organizações. Então, por isso, muitos teatros do oprimido estão associados com outros movimentos, com movimentos de moradia, como é o nosso caso, com educação popular. Estou olhando aqui nos comentários. E aí, alguns exemplos, vou trazer alguns exemplos de práticas coletivas que aconteceram quando o Boal retornou do seu exílio ao Brasil, para que a gente pense também o que a gente pode fazer hoje, né? Muitas das práticas iniciadas pelo Boal há 30 anos atrás ainda estão presentes hoje no Rio. Mas, dado o nosso contexto atual, o que a gente deve fazer? Né? Porque o teatro do oprimido ele foi criado a partir de um contexto específico. Hoje a gente tem outro contexto. A gente não adianta pegar um método fechado, uma receita e aplicar hoje. A gente precisa entender como que a gente está funcionando hoje, o que serve para hoje. Quando o Boal voltou para o Brasil, ele participou do projeto de fábrica de teatro popular, que era um projeto aliado com o governo do Brizola e o Darcy Ribeiro, que era vice-governador. Era uma tentativa de criar redes de teatro do oprimido a partir da educação, nos CIEPs. Outro projeto que ele criou foi o Centro do Teatro do Oprimido, que existe até hoje. A gente, inclusive, depois vai botar o arroba aqui para todo mundo conhecer. E que, a partir do Centro de Teatro do Oprimido, vários grupos foram criados ao longo de 30 anos na cidade do Rio de Janeiro, alguns existentes até hoje. E teve uma outra experiência do Boal, que foi o mandato dele coletivo teatral, mandato político teatral, que aí ele criou o Teatro Legislativo. O Teatro Legislativo também formou grupos, cerca de 30 grupos no Rio de Janeiro, por características específicas, raça, classe, gênero ou por territórios. E esses grupos iam para a rua fazer assembleias para criar leis que o Boal depois levaria para a Câmara. Então, as leis eram feitas pelo povo e coletivos eram criados
criados para pensar a lei, para pensar o Estado também, a partir do teatro. Então, o teatro legislativo foi uma forma encontrada para o povo ocupar a Assembleia e para a Assembleia ocupar as ruas. Além do mandato do Boal, algumas outras pessoas também praticaram teatro legislativo. O José Soeiro, em Portugal, que ano passado veio para conversar com a ITP sobre isso. Também a Cida, em Belo Horizonte, que ainda está como vereadora pelo PSOL, o Zé pelo Bloco de Esquerda, e é algo muito possível ainda, né, para a gente fazer. E o lema da campanha do Boal era coragem de ser feliz. E eu acho que hoje, mais uma vez, e mais do que nunca, a gente precisa ter coragem de ser feliz. A gente precisa ter coragem de ser artista e de lutar pela transformação que a gente deseja. E a arte pode ser uma parte desse caminho. A gente acredita muito nisso, por isso a gente está junto com o movimento de educação popular e outros movimentos com teatro popular. A minha fala encerra aqui e eu vou dar uma checada assim, geral nas perguntas. Acho que o Daniel pode voltar aqui para a tela comigo para a gente responder juntos. Teve. Você diria que o caos pode ser o combustível criativo para alguns? Vou ler as perguntas e depois a gente conversa, Dani. Só você pode ver como é que funciona essa parada? Não, tô vendo no Facebook. Ah, tá. Perfeita, explicando tudo que eu mais amo. Obrigada. Essa eu tive que ler. Samantha, refletir sobre a sociedade não é o suficiente. O espectador tem que querer levantar e intervir no que vê. Nicolas Gabriel, essa comparação da plateia intervir na cena, como nós devemos intervir na sociedade, foi perfeita. Boal Augusto. É isso, gente. Mandem perguntas aqui pra gente. Eu queria começar falando um pouco sobre o que a Elaine... Rapidamente, na verdade, eu não sei... Pode Sim. ser? Claro. Tá. A Elaine, ela perguntou, você diria que o caos pode ser o combustível criativo para alguns? Eu não sei se pode, eu sei que tem que ser, isso eu sei. Que ele tem que ser o combustível criativo, ele tem que ser para a gente sair disso. Mas acho também que, eu não diria que é exatamente o caos, mas é exatamente aquilo que escapa a ele, né? Acho que a gente vive um caos cada vez mais total, né? Cada vez mais presente em cada esfera da nossa vida. Mas acho que ainda há lugares em que é possível que ele escape. Eu acho que a arte pode ser esse espaço. Acho que há determinados lugares na realidade em que a gente pode ser capaz de ver onde que ele escapa concretamente, onde que ele consegue fugir ao caos, e eu acho que é isso um pouco também que a arte tem que fazer, né? Procurar esses lugares que são escapes e retratar, de certa forma, inclusive colocando em contraste com o que é o caos. Compreender o caos também é fundamental. Boa noite, Juan. O Vrá colocou uma pergunta aqui também. Sobre como funciona o projeto da ETP com Mais Nós, quais unidades e como vocês atuam. Bom, um pouco que eu falei, por a gente não acreditar que o teatro sozinho transforma a sociedade, a gente cria nossas alianças. E o teatro e a educação, eles andam juntos, né? Nesse processo de conhecer a sociedade, conhecer o lugar em que eu falo, conhecer o mundo que eu vivo, pensando na educação popular e no teatro popular, né?
Então, a gente aliando esses movimentos, a gente consegue refletir a sociedade como um todo, né? E também, sendo movimentos de educação e teatro popular, a gente procura agir também. E a nossa intenção é ampliar essa relação, mas por enquanto a gente dá aula em Caxias, onde a gente conseguiu formar um grupo já. Eu vejo que tem uma galera aqui do grupo da ETP de Caxias online. E a ideia é que esses grupos se fixem nos seus territórios e façam suas lutas a partir do seu território também. Mas nós, atualmente, a gente só está em Caxias. Mas como ainda não começou o novo ciclo de aulas, a gente pretende estar em outras unidades também, futuramente. Você quer falar mais sobre essa pergunta? Não, na verdade, eu acho que essa pandemia no início do ano, ela fez a gente queimar todas as nossas... Todo mundo queimou as suas agendas, né? Seus compromissos do ano. E eu acho que a gente tinha um planejamento muito extenso de novas turmas, de, enfim, abertura de relações, inclusive com outros pré-vestibulares populares, com outras instituições. Só que a realidade se impôs e a gente teve que abrir mão, por enquanto, de tudo isso. Mas a gente ainda está presente, como a Thaís falou, né, com essas 2 turmas em Caxias, e na Maré também, que é o pré-vestibular da Maré, Centro de Arte da Maré. Além de Alapa, que é onde a gente tem uma turma na região central do Rio, de teatro do oprimido, de formação de formadores. Mas é isso, todas elas estão paradas, proibidas nesse momento. Sim. Mas quando voltarmos, estamos cheios de parcerias aí para surgir mais unidades do Mais Nós. Enquanto isso, vamos manter esse nosso contato aqui online. Inclusive, se tiverem mais sugestões de temas, de aulas, a gente pode estar conversando mais. Hoje a gente quis trazer esse tema bem introdutório mesmo, e um pouco uma puxada histórica, né, do como que surgiu o teatro do oprimido no Brasil, mas a gente pode estar aprofundando em outras coisas também. Infelizmente, a gente não pode fazer aula de teatro como a gente gostaria, né? A aula de teatro com jogos, a gente se tocando num ótimo sentido, se abraçando, coisas que são muito importantes também na construção do grupo, né? Apareceu mais uma pergunta aí, eu acho. O CEASME, a Samantha falou, sim, nossa parceria na Maré com o CEASME, da ETP, com o CEASME da Maré. Verdade. Qual o papel, a Elaine perguntou, qual o papel e como a ETP neste momento está agindo? E acho que isso se conecta também com a pergunta anterior, né, que ela fez, que é compreendendo que não podemos ficar passivos diante da nossa situação política, mas estamos em quarentena, como agir? Você quer falar, Thaís? Eu posso? Pode começar, depois eu complemento. Tá. Bom, o que a gente está fazendo nessa quarentena? Além dessa live, a gente, enquanto membros da ETP, tem muitos membros da ETP que estão participando de campanhas de arrecadação, né? Então, por exemplo, o Centro de Teatro do Oprimido, que é um centro de teatro já tem mais de 30 anos e que tem, sei lá, cerca de relação com mais de 12 grupos, uma quantidade de pessoas que eu não sei dizer qual está tendo que fazer uma campanha de arrecadação agora, porque, objetivamente, a galera não consegue nem se sustentar e nem sustentar a existência do espaço, que é concretamente uma ameaça à existência do Centro de Teatro do Oprimido. Acho que... E aí tem outras pessoas, membros da Escola de Teatro Popular, que estão envolvidas em outras campanhas de arrecadação.
que aí são campanhas de arrecadação mais ampla, né? Tem a galera de Caxias, tem a galera também, acho que, enfim, em Caxias eu sei que tem a Dani, tem a Elaine, tem a Raquel, tem várias pessoas que estão participando, e eu acho que o objetivo é esse mesmo, a gente não ser uma escola de teatro solta, até porque nesse momento, é o que a Elaine estava falando, né? É muito difícil o teatro em si agir nesse momento. E é real, assim, é uma limitação real, pela maneira como ele se constitui. Agora, a maneira como a gente tem, enquanto mais. Porque a gente é ator e atrizes, enfim, uma parte da nossa vida, né? Outra parte a gente tá na sociedade e é implicado pelas contradições da realidade da mesma maneira como todas as outras pessoas. Então, enfim, eu não sou só ator, eu não sou só professor, eu sou estudante, eu sou militante de um movimento social. Então, são várias as coisas que me constituem. E por isso, nesse momento, algumas delas, como ser militante, como é o caso da Dani, por exemplo, em Caxias, se sobressai mais. Porque, de fato, a gente é muito limitado no que diz respeito à nossa capacidade de produzir arte mesmo. Assim, como eu disse isso, uma retórica. A gente tenta se adaptar, mas mesmo assim é uma adaptação, né? Eu acho que Dadai respondeu bem. Eu queria só complementar o que ele falou, o que a gente pode fazer nesse momento é reforçar as campanhas dos nossos parceiros e ajudar como puder. Quem estiver assistindo, tem os arrobas, a gente colocou aqui embaixo está rodando aqui no rodapé os arrobas de nossos parceiros. Então, tem algumas pessoas da ETP que estão participando ativamente, né? Em Caxias, tem o pessoal do Teatro do Oprimido, do Mais Nós, enfim. Sigam aí, essa galera boa. A Eliane Santana colocou: como vocês acham que a arte pode se expressar pós-pandemia? Quer responder, Danai? Quer começar? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Então, tem uma coisa que eu não sei se todo mundo viu, mas saiu recentemente uma reportagem que era um grande teatro dos Estados Unidos, mas, enfim, um grande teatro, ou seja, muito rico, que já estava planejando a sua volta para agosto. E eles planejavam uma grande reforma, e obviamente só dá para fazer reforma com muito dinheiro. Que a ideia deles era tirar várias cadeiras, ou seja, em vez das cadeiras serem coladas, sei lá, em vez de serem 600 lugares, vão ser 200 lugares com 1,5 metro de distância para cada um. Umas coisas assim muito loucas. Tipo, o palco só vai poder estar presente um único ator ou atriz, ou seja, vão ter que ser monólogos. De fato, mesmo nesse grande teatro, um teatro rico, as dificuldades que vão ser colocadas são muito grandes. Mas a gente não tem jeito. Eu estava até lendo um comentário aqui que a Marcela fala, além de perfeita explicando tudo, estamos condenados à criatividade. De fato que a gente tem... Não é esse comentário, é isso. Estamos condenados à criatividade. Eu acho que um pouco do que eu falei foi um pouco e do que a Thaís falou, foram um pouco de exemplos de como a gente pode fazer arte pós-pandemia. Eu acho que a gente vai ter que se reinventar mesmo, mas, para além de se reinventar, voltar a fazer o que a gente já fazia. Porque pós-pandemia virão tempos em que talvez seja possível, que será possível a gente voltar a fazer arte. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que como vai ser é meio oráculo, não sei prever, né? Mas que tem que ter, isso a gente defende muito, assim, porque o nosso futuro pós-pandemia, pós-pandemia já virou uma expressão, né? O pós-pandemia está em disputa.
O que vai ser do mundo pós-pandemia? E eu acho que a arte deve entrar nessa disputa de conceituação do mundo, o mundo que a gente quer, a gente pode criar. Tem uma frase do Boal que é um robô antiquinha, mas eu gosto, que é: um novo mundo é possível, mas é preciso inventá-lo. Então, a gente tem que entrar nessa disputa aí do pós-pandemia também. É meio desanimador, mas a gente estando junto, do jeito que vai ser, não sei, a gente tem que continuar criando nossas possibilidades. E apareceu uma última pergunta aqui, que foi, não sei se já trouxeram aqui, mas vocês podiam trazer sobre o Teatro das Sombras, do John John. Olha, eu não tenho nenhum conhecimento, saber sobre isso, para te responder agora. Eu poderia pesquisar ou procurar pessoas que saibam sobre isso e te mandar, mas eu não vou saber falar. Você sabe falar alguma coisa? E aqui é a primeira aula de teatro. Não teve nenhuma aula de teatro ao vivo aqui pelo Mais Nós antes. Então, de aula ao vivo não teve. Mas também agora eu não saberia te responder. Eu queria mostrar alguns livros, assim, algumas indicações. E também falar que a gente, tanto falando já para o Mais Nós, né, que eu sei que está escutando a gente, mas também para quem está assistindo, assim, que a gente também está disponível assim, para pensar outros espaços de formação. Um tema até que surgiu, que poderia ser um tema muito legal da gente debater, seria a cultura hoje, no sentido que a gente vê Regina Duarte, o que Regina Duarte e o que o ex-secretário da Cultura defendem, o que eles chamam de marxismo cultural, qual é a relação disso, o que disso é real, o que disso não é real, do que a esquerda defende para a cultura, do que já foi feito enquanto cultura. Eu acho que esses são temas muito ricos, assim como aprofundar o teatro oprimido, né? A gente meio só deu uns comentários, assim. Poderíamos, enfim, se relacionar com outras formas de arte também. Vou mostrar aqui, tá? Vocês não se incomodam. Então, eu separei 5 livros para mostrar como indicações, né? O primeiro deles, não sei se é possível ver, é do próprio Boal. Se chama Jogos para Atores e Não Atores. Esse é o livro que reúne boa parte dos jogos e exercícios teatrais que o Boal propõe, enfim, para o teatro oprimido. Então, aqui a gente tem mais de 500 exercícios e jogos teatrais. Um outro livro, que aí é para o debate, enfim, esse aqui, que é também para o debate mais atual, que é quando a gente fala sobre a realidade que a gente está vivendo, não é só de coronavírus, é de fascismo também, né? E eu acho que essa peça se chama Terror e Miséria do Terceiro Reich, uma peça do Brecht sobre o fascismo. O Brecht é europeu, então ele fala sobre o fascismo na Europa, mas é uma peça que traz contradições muito interessantes, e que, assim, né, vamos combinar que o Bolsonaro ele tem novidades, brasilidades, na maneira como ele é fascista, mas ele também se relaciona muito com o que já existiu, né? Outra coisa é o livro do Abdias Nascimento. A Thaís comentou sobre o Abdias. É um livro que se chama Dramas para Negros e Prólogos para Brancos, né? Drama aqui é uma forma teatral. E, enfim, é um conjunto de peças reunidas pelo Abdias, com o prólogo para brancos, como eu, do próprio Abdias, mas no interior tem várias peças que são peças do TEM, do Teatro Experimental do Negro. E aí, os últimos dois. O primeiro já que a gente está falando de teatro popular, é um livro que tenta reunir algumas das experiências de teatro popular, em busca de um teatro popular. Vai falar sobre experiências, inclusive, no Brasil, que se relacionam, inclusive, com o futebol, com a capoeira. E, por último, para dar uma vontade da gente debater da próxima vez essa questão do tal marxismo cultural, é um livro do Gramsci
chamados intelectuais e a organização da cultura. Enfim, são as minhas indicações, as indicações do Mais Nós, de leitura na quarentena para a cultura, sobre cultura. Com essa, a gente vai encerrando aqui mais uma aula do Mais Nós ao vivo, Mais Nós em casa. Queria lembrar que essa e todas as aulas anteriores, elas vão ficar no nosso YouTube gravadas. Quem pegou pela metade, quem não assistiu as anteriores e curtiu muito, entra no nosso YouTube, também na nossa página Mais Nós Oficial, que está o @ aqui. A gente está colocando conteúdo sobre a Covid-19, e para as próximas aulas, a gente estamos aceitando sugestão de temas. Se vocês querem aprofundar alguma coisa que não ouviram, veio aqui ouvir uma coisa e ninguém falou, poxa, que decepção. Manda lá o tema para a gente. A gente está super aberto, a ideia é a gente estar junto e ir debatendo e construindo juntos essa quarentena, né? Vamos fazer mais nós. A Escola de Teatro Popular está aí, o @ dela também, e do Centro de Teatro do Oprimido. Sigam a gente, vamos conversando. E para encerrar, vou ler uma citação aqui que a Aline colocou. A Aline é da ETP também. Ela colocou: temos a arte para não morrer da verdade. É do Nietzsche. Arte para lutar, Samantha Su. E porque tudo que é bom dura pouco. Verdade, eu estava morrendo de medo dessa live e passou muito rápido. Foi muito legal. Obrigada por vocês interagirem. Eu me senti menos sozinha aqui hoje com vocês e com o Daniel. Aí tá a carinha do Boal e do Freire, que os dois faleceram dia 2 de maio. E também viva Flávio Migliatti e todos que já foram. Vamos continuar construindo uma história bonita da arte. Valeu, gente!